Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 13, onde a gente vai aprender sobre as simulações e cenários. Agora, então, que nós temos o nosso planejamento de resultado e também de caixa em mãos, a nossa empresa aí está muito bem preparada para executar e acompanhar aí os planos durante o ano. Mas você concorda comigo que nem sempre aí as coisas saem como esperado e, principalmente olhando para os planos da empresa, existe aí uma série de variáveis, tanto internas quanto externas, que podem impactar em muito os nossos planos? Puxando um pouco as aulas anteriores, lembra que quando a gente preparou o nosso ambiente de planejamento, lá nas primeiras aulas, a primeira atividade que a gente realizou junto foi a elaboração do quadro de premissas orçamentárias. Pois então, se uma variável lá das minhas premissas, vamos utilizar aqui como exemplo o dólar, ou uma matéria-prima aí que é fundamental para o seu negócio, sofreu uma alteração considerável aí no decorrer do ano, quer dizer então que todo o nosso processo de planejamento aqui vai ser jogado fora? E é para responder esta pergunta que a gente trabalha aqui com as simulações e cenários. As simulações e cenários aí são um instrumento crucial do planejamento orçamentário, pois ela vai auxiliar aqui na previsão de situações futuras diversas e assim a sua empresa pode analisar o ambiente e se preparar, criando aí planos de ações para os cenários mais prováveis e podendo identificar até mesmo boas oportunidades e também minimizar aí riscos futuros. Então a parte mais trabalhosa do orçamento, mais mão na massa, já passou. A gente já elaborou todas as peças do nosso orçamento. E daqui para frente, as nossas atividades vão ser muito mais estratégicas e focadas na análise de dados e na geração de valor aí para o seu negócio. Empresas que adotam as simulações de cenários que a gente vai estudar agora no seu processo orçamentário reagem melhor às mudanças, são muito mais preparadas aí para aproveitar oportunidades e criam melhores planos para solucionar problemas que possam aparecer durante o percurso, aí durante o exercício orçamentário. Se a gestão da sua empresa já deu um salto gigante em termos de previsibilidade aí para o seu negócio, apenas com esse processo de planejamento que a gente fez até aqui, trabalhar aqui com cenários e simulações vai fazer a sua empresa ter ainda mais segurança na hora de executar e acompanhar o orçamento. Essa etapa de simulação de cenários, conforme nós vimos quando estávamos estudando lá um processo no estado da arte, ocorre justamente após nós termos concluído todo o nosso planejamento orçamentário base, o qual estávamos trabalhando aqui até o momento. Com o orçamento base em mãos, a gente pode trabalhar aí basicamente com 3 tipos de cenário. O primeiro deles é o cenário base zero. Então, nesse tipo de simulação, é realizada aí a cópia de toda a estrutura do orçamento, ou seja, o grupo de produtos, canais de distribuição, o nosso plano de contas, o método de custeio e todas as peças que a gente trabalhou. Porém, os valores que foram projetados e realizados vão ser todos zerados nessa nova simulação. É comum o uso desse tipo de simulação para a geração de um orçamento base zero, o OBZ, onde a gente repensa aí criticamente a importância de cada linha de receita, cada linha de custo, de despesa e demais peças orçamentárias. Outro cenário comum é o cenário de cópia. Aqui a gente realiza uma cópia de toda a estrutura do orçamento, bem como os valores da simulação base que a gente está copiando. Geralmente, a gente utiliza essa opção para uma revisão orçamentária, um cenário comparativo, como uma visão otimista e pessimista, ou para qualquer cenário hipotético, que eu vou falar um pouco mais deles daqui para frente. E nós também temos o cenário ajustado, que também é conhecido no inglês como forecast. Nessa opção é realizada a cópia de toda a estrutura do orçamento e os valores realizados da simulação base que a gente está copiando são carregados sobrepondo os valores planejados da nova simulação. Esse tipo de simulação é muito útil aí para realizar uma visão impactada do orçamento. Ou seja, depois que o exercício orçamentário já está iniciado, já estamos no acompanhamento, a gente refaz o planejamento para os meses restantes, considerando os efeitos dos valores dos meses que já passaram, que já foram realizados. Então, algumas empresas chegam a criar aí dezenas de simulações e cenários, dependendo do seu nível aí de maturidade. Mas você pode começar com bem menos e assim já estará muito à frente aí da maior parte das empresas do Brasil, incluindo seus concorrentes. Então a nossa sugestão é começar com 2 simulações simples, sendo um cenário otimista, onde a ideia central aqui
é prever um ambiente extremamente favorável para a organização, em que todas as metas de faturamento sejam batidas, o menor custo de produção seja alcançado, as despesas operacionais fiquem abaixo dos limites estabelecidos e assim por diante. E também o contrário, um cenário pessimista, em que o oposto acontece, prevendo aqui as piores situações de receita, custos, despesas e investimentos aí para sua companhia. Mas não é porque a gente está trabalhando aqui com o conceito de simulação e você vai colocar aí uns valores malucos no seu orçamento. Ao definir um novo cenário, você deve utilizar projeções possíveis de serem realizadas, simulando as situações e mudanças mais prováveis. E sempre lembrando que o que foi definido e homologado vira aí meta a ser batida. Então vamos trazer aqui alguns exemplos do que a gente pode simular. As variáveis para a criação de cenários podem ser tanto internas, então controláveis aí por nós, quanto também externas à empresa, que não são controláveis. Então, alguns exemplos aqui. A gente pode trabalhar a abertura de novos canais de distribuição e entender o impacto disso no nosso faturamento, a inclusão ou exclusão de produtos em seu mix. Então, lembra que nós analisamos no nosso demonstrativo de resultado a margem de contribuição dos produtos? A gente pode identificar, por exemplo, que um produto não está performando bem e criar uma simulação aplicando um plano de ação em cima desse produto ou até mesmo excluindo ele das nossas projeções de vendas. A contratação de novos vendedores, e aqui a gente vai ter um impacto tanto no faturamento, né? Então quanto a gente espera que esse vendedor contribua aí para o faturamento da empresa, e também de despesas com o pessoal, né? Então quanto vai me custar esse vendedor com as suas metas e as suas comissões. A troca de fornecedores, então posso aqui trocar o fornecedor de uma determinada matéria-prima e daí eu tenho um impacto geralmente muito grande nos meus custos variáveis, então eu posso simular isso ao decorrer do ano e inclusive uma renegociação aí com o meu mesmo fornecedor a partir de determinado mês. O corte ou a contratação de pessoal, e isso vai ter impacto aí nos gastos com pessoal, de benefícios e encargos. A alteração nos prazos médios de pagamento e recebimento. Então, quando nós estudamos o demonstrativo de resultado do exercício e a projeção do fluxo de caixa, a gente entendeu ali que muitas vezes a empresa pode estar com um resultado bem positivo, mas por conta dos prazos médios de pagamento e recebimento estarem descompassados, o resultado financeiro pode não estar tão bom. Então a gente pode utilizar aqui as simulações e cenários para alterar esses prazos médios de pagamento e recebimento e entender o impacto disso no nosso caixa. Também posso simular uma variação cambial, e nesse caso a gente vai ter diversos impactos no faturamento, custos, dependendo aí do seu modelo de negócio e como o câmbio influencia. E por último também a compra de um maquinário. Então a gente pode simular um investimento aí no maquinário, entendendo o quanto isso vai impactar em novas receitas, o quanto que vai impactar em gastos com o pessoal para contratar uma pessoa para operar essa máquina, em despesas fixas, porque talvez eu precise aumentar o galpão, aumentar o escritório, e vai ficar muito mais fácil aqui chegar ao ROI desse investimento com uma simulação de cenário. Então é claro, pessoal, esses foram alguns exemplos que eu trouxe aqui, mas a gente pode utilizar simulações de cenários basicamente aí para qualquer tipo de decisão estratégica da sua empresa. Para a gente atingir aqui aquele estado da arte no nosso orçamento, precisa ficar natural aqui essa simulação e cenário sempre que você precisar tomar uma decisão que você sabe que vai impactar e muito aí no seu orçamento. Para pôr o conceito aqui em prática, então, a gente vai imaginar que para o orçamento básico que a gente realizou, a gente também quer elaborar uma projeção de um cenário pessimista. Em outras palavras, como o meu resultado projetado aí vai se comportar se alguma das minhas premissas forem alteradas para pior do que a gente planejou originalmente. Então vamos entender isso lá no Twizy. Voltamos então aqui ao ambiente de planejamento da Twizy. Primeiro ponto que a gente precisa ressaltar aqui, que trabalhar com cenários não significa aí refazer o orçamento N vezes, alterando minuciosamente aí todas as receitas e despesas para englobar todos os cenários possíveis aí que você está projetando. O objetivo aqui é entendermos o impacto de alteração nas nossas premissas ou ainda simular algum plano de ação estratégico para a empresa
como aí a hipótese de lançamento de um novo produto e aqueles demais itens que a gente viu nos slides anteriores. O processo de simulações e cenários aqui no Twizy é muito simples. Basta acessar o menu de simulações, o item simulações. Aqui serão listadas todas as nossas simulações, então vejam que na Campus Confecções eu tenho uma série de cenários criados aqui, como uma projeção de aumento nas vendas de 20%, a contratação de um time de marketing, o cenário de uma nova sede, entre diversos outros cenários aqui que eu projetei. E aqui está o nosso cenário base, com essa estrela que demonstra que é esse cenário que a gente está seguindo durante o nosso exercício. Para iniciar uma nova simulação, basta clicar aqui no símbolo de mais. O Twizy já nos fornece aqui as 3 opções de simulações que eu expliquei anteriormente, vazia, cópia e ajustada. Para esse exercício, nós vamos utilizar aqui o tipo cópia, informando como base da cópia o nosso orçamento base. Então eu poderia aqui trabalhar em cima de qualquer outra simulação que eu tivesse criado. E na descrição, vamos informar que estamos trabalhando com um cenário pessimista. Após concluído a cópia do cenário aqui pela Twizy, agora então nós temos 2 cenários no nosso processo aqui de planejamento. Na nossa barra de configurações, eu consigo alterar entre os meus cenários disponíveis, como agora eu vou alterar aqui para o nosso cenário pessimista criado. Após alterado a minha simulação, a partir de agora, qualquer alteração que eu realizar aqui no meu cenário pessimista não irá impactar as demais simulações. No nosso caso, não vai impactar o cenário base que a gente construiu aqui junto. Então eu tenho 2 planejamentos totalmente isolados para trabalhar. Pensa que se você tivesse aí com as suas planilhas, seriam 2 cópias distintas dessas planilhas. E agora que começa aqui a parte divertida. Com um cenário pessimista, eu quero entender qual o impacto de, por exemplo, o fornecedor de tecidos da Campus Confecções aumentar o preço da nossa matéria-prima em 3%. Então vamos acessar aqui o menu de planejamento e acompanhamento, o item matérias-primas. Eu estou trabalhando aqui com o modelo CPV, então o custo do produto vendido, mas eu também poderia aumentar o preço de compra dos meus produtos, no caso aí do CMV, ou também em qualquer outro módulo aqui no Twizy. Então, para a matéria-prima tecidos, tactel, eu vou aumentar em 3% o preço de compra. Para a gente não precisar alterar aqui item a item, a gente pode utilizar aqui no Twizy o recurso de aplicar valor em lote, disponível aqui no menu de mais opções. Como nós vimos na projeção de dedução, este é um recurso que nos permite aqui manipular um grande volume de dados do nosso orçamento. E ele vai ser perfeito para a gente aplicar índices e ajustes aqui no processo de simulação de cenários. Não é válido apenas para esse exemplo de matéria-prima, mas para qualquer índice que você queira aplicar em deduções, em despesas operacionais e demais peças orçamentárias. Neste caso, então, eu vou aplicar um valor percentual para todas as combinações de 3% em cima da minha matéria-prima. Então, durante o ano, eu quero simular aqui que o meu fornecedor vai ter um aumento de 3% da matéria-prima de tecido. Pronto, está alterado o valor da matéria-prima e, consequentemente, todos os produtos aqui que utilizam essa matéria-prima em sua composição vão sofrer um aumento no seu custo unitário, e isso vai impactar bastante aqui o meu resultado. Antes da gente analisar o demonstrativo de resultado e entender o impacto deste aumento, vamos simular também um dissídio coletivo. Vamos acessar então aqui novamente planejamento e acompanhamento, o item gastos com pessoal. No nosso quadro de premissas orçamentárias que a gente elaborou no início do curso, nós estávamos contando com um dissídio máximo de 5%. Mas o sindicato informou aqui que, na verdade, o dissídio para Campus Confecções vai ser de 6,5%. Para entender então o impacto disso no nosso resultado, eu vou selecionar aqui todas as unidades de negócio, todos os centros de resultado e também todos os cargos de funcionários. Então eu quero aplicar esse dissídio para todos os funcionários aqui da Campus Confecções. E novamente vou utilizar aqui o recurso de aplicar valores em lote. Vou informar aqui um aumento percentual
nos salários de 6,5%. E também vou aplicar para todas as combinações. Nós realizamos aqui 2 exemplos com um aumento do preço de compra de uma matéria-prima e também um dissídio coletivo acima do esperado pelas nossas premissas. Mas utilizando o recurso aqui de aplicar valores em lote, a gente pode alterar aí qualquer peça orçamentária, seja receita, despesas, investimentos e demais projeções. Agora, voltando ao nosso demonstrativo de resultado, podemos entender aqui todo o nosso resultado projetado no cenário base e também o nosso cenário pessimista. Com essas 2 projeções em mãos, a empresa pode montar aí um plano de ação e ficar preparada caso algum desses cenários relatados de fato aconteça. No exemplo que nós utilizamos, caso seja identificada aí uma alteração considerável no nosso resultado por conta da alteração da premissa do valor de matéria-prima, a gente pode elaborar aí um plano de ação cotando com outros fornecedores, né, e deixando esses valores engatilhados aí, caso a gente tenha de fato um reajuste com o nosso fornecedor original. Vejam então no nosso demonstrativo de resultado que todos os valores aqui foram impactados e você pode depois alterar aqui para o cenário base e comparar esses 2 cenários. Concorda que com o uso dessas simulações e cenários, as mudanças no cenário tanto externo quanto interno podem ser muito menos traumáticas aí para o resultado da sua empresa? Pois bem, agora a sua empresa está munida de um planejamento de resultados, um planejamento de caixa e ainda simulação de cenários. Então pode ter certeza que a sua empresa está muito bem preparada para executar os planos planejados e ainda com planos alternativos aí, caso alguma coisa não saia como esperado. Pessoal, chegamos então ao final da nossa 13ª aula. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e não deixe de compartilhar aí as suas dúvidas com a gente. Um abraço e até a próxima aula.